Tecnologia e novas oportunidades de negócios. Segunda-feira é dia de recomeçar, dia de buscarmos novas oportunidades. E por que não sermos mais criativos e fazer tudo diferente, se for o caso, para transformar sua semana e te inspirar com conversas sobre tecnologia, criatividade, inovação, comunicação, tendências, narrativas emergentes? O Tecnotalk está no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso espaço. Vou começar com um agradecimento especial à Senpou Escola de Negócios, que vem transformando a vida de muita gente com aulas e cursos incríveis, exatamente nessa área da tecnologia, inovação e vários outros segmentos. Então vai lá no site deles, www.senpou.com.br e confere. Você também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e você vai direto lá para o site para saber todos os cursos que eles têm. Hoje a gente vai falar de tecnologia e novas oportunidades de negócios. Caminhos que se abrem graças às inovações que nos cercam em diversos setores das nossas vidas. Que tal trocarmos o olhar da insegurança causada pelas mudanças pelo olhar das oportunidades que a tecnologia pode nos proporcionar? É exatamente isso que o papo de hoje nos promete. E eu espero que você fique aqui até o final do vídeo. Antes de apresentar os nossos super convidados, eu vou te lembrar de se inscrever no canal e curtir nosso conteúdo, que é feito sempre pensando em você. Já tem vários episódios para você assistir e compartilhar. E aproveita para ativar aquele sininho e não perder mais nada do que está por vir. Você já sabe que temos episódio novo toda semana, toda segunda às 8 da noite. A gente solta um novo episódio. Por falar nisso, você tá gostando? Você tem algum episódio favorito? Me conta, me manda mensagem, deixa a sua opinião, sua crítica, sua sugestão de assuntos que você quer ver por aqui. É muito importante porque a gente faz sempre pensando em você. Mas vamos lá, hoje eu estou aqui com a Ana Ferreira e com Elemar Júnior. Essa dupla é focada em transformar corporações a partir da tecnologia. Eles são focados em negócios, inovações e vão te ajudar, me ajudar a vislumbrar oportunidades. Aliás, acho que essa é uma das palavras que vão dar o tom na nossa conversa de hoje? Tenho certeza que sim. A Ana é jornalista, especialista em comunicação em saúde. O Elemar é especialista em framework thinking, ou seja, ele transforma teoria em prática, gerando resultados para os negócios. É gente que faz acontecer e eles estão aqui hoje comigo. Muito obrigada, uma delícia ter vocês dois. Que bom que vocês aceitaram esse convite. Vou começar, ladies first, mulheres antes? Por favor. Vou começar com a Ana. Ana, é comum quando você está num projeto haver medo das pessoas? Esse medo acaba bloqueando as pessoas para o que elas podem transformar? Todos os dias. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Todos os dias, sim, eu enfrento muita resistência, principalmente da área de saúde, que é com quem eu lido mais. Mas dos jornalistas também, ali na hora da comunicação, a parte da comunicação institucional, enfim. Então, são duas áreas que eu trabalho que a resistência é enorme. Explica pra gente o que você faz, para as pessoas entenderem os desafios com os quais você lida no dia a dia. Eu trabalho com a comunicação institucional dentro de hospitais, com médicos e também com a parte de assessoria de imprensa e divulgação de materiais. Então, são duas áreas que eu uno ali, o jornalista e o profissional de saúde. E, às vezes, quando a gente fala em tecnologia, alguma coisa ali mexe um pouquinho com os egos também, principalmente. Elemar, a tecnologia mexe com você de maneira absolutamente positiva. Você me contou que ela faz parte da sua vida desde que você se entende por gente. Sim, exatamente, exatamente. E é engraçado essa questão do medo, porque ao longo dos anos o que a gente mais vê é medo, né? É natural, eu acho, para o ser humano sentir medo daquilo que ele não entende, daquilo que ele não conhece. Toda vez que você... Tanto é que é bem comum você encontrar nas empresas ainda hoje executivos que falam até com certo orgulho que, poxa, não entendem sobre tecnologia, passam longe de tecnologia. Deviam ter vergonha de falar isso, Cara, né? mas é natural e é humano, né? Porque sempre que a gente se depara com alguma coisa que a gente não entende, que a gente não conhece, a tendência é ou a gente foge
ou a gente luta, É. e eu vejo isso acontecendo o tempo todo. E nesse mundo em que tecnologia está mudando tanto e avançando às vezes tão rápido, cara, é comum você se deparar com alguma coisa que você não conhece e, consequentemente, fugir ou lutar. É assim no passado com microcomputador, depois com celular, recentemente com as inteligências artificiais, enfim, o dia a dia tem se mostrado desafiador. E o que fazer para não fugir e não lutar, para aprender de fato a lidar com essa tecnologia? E aproveitando que você já falou de inteligência artificial generativa, elas já estão aqui, não adianta a gente resistir, a gente tem que aprender com elas e usá-las da melhor maneira possível. Eu entendo que o caminho para você lidar com o desconhecido sempre passa por familiarização e facilitação. Pensa, o mesmo que a gente faz com uma criança pequena que precisa mexer a primeira vez com um cachorrinho, por exemplo. Cara, como é que você cria nessa criança a confiança para brincar com um cachorrinho? Bom, primeiro você tem que familiarizar. Você tem que mostrar que é tranquilo, que é seguro, que vai ser uma experiência bacana. Que aquilo não vai roubar o seu trabalho, se você de fato souber usar aquilo, né? No caso específico de tecnologia. Mas não tem como não falar sobre isso também, porque, de fato, a tecnologia muda as dinâmicas. Sim. Né? Então, nós temos mudanças dinâmicas, mas o importante é se entender que se busca familiarização, para você poder saber do que está tratando, e depois facilitação. E eu acho que esse talvez seja o grande ponto, sabe? As empresas, as organizações, instituições, elas têm que trabalhar em familiarizar as pessoas com o novo e depois também facilitar esse primeiro contato com o novo, porque se a primeira experiência não for uma experiência favorável, se ela levar a algum susto, algum percalço, isso vai gerar ainda mais resistência, mais fuga e mais luta. Pode Então, criar até um trauma maior. familiarização, mesma coisa que uma criança. Imagina uma criança que vai brincar a primeira vez com o cachorrinho, que o pai incentivou, a criança vai lá, põe a mão e o cachorro reage de uma forma intempestiva. Gera um trauma, gera mais medo. Então, é essencial que eu familiarize para mostrar para as pessoas o que é, como funciona, quais são as oportunidades, quais são os desafios também, por que não? Mas também que eu facilite para tornar essa primeira experiência, esse primeiro contato menos traumática possível. Ana, e como fazer isso? Quer dizer, como incorporar as tecnologias e agora, mais recentemente, as inteligências artificiais generativas no dia a dia da empresa, na prática das atividades, sem de fato gerar isso que o Lemar acabou de nos trazer, né? A sensação de vou fugir ou vou lutar. Existe a tecnologia na saúde antes e depois da pandemia, né? A gente pode ver que antes da pandemia existia mais resistência e a gente via, por exemplo, profissionais da saúde dizer que aquilo ali era algo que a gente não deveria mexer. Né? Eles aceitavam, talvez os cirurgiões aceitavam a robótica, mas não aceitavam o formato de lidar com o paciente através de uma inteligência artificial, por exemplo. A pandemia mostrou que a gente precisava mexer com aquilo de alguma forma, né? Tanto que a telemedicina veio durante a pandemia e acabou ficando. Então, agora a gente precisa fazer com que eles entendam como usar aquilo ali, né? Que cabe muito no que o próprio Lemar comentou aqui. Humanizar a parte da tecnologia, né? Não pensar que é só uma máquina que faz aquilo ali, mas que a máquina também precisa da gente para ela conseguir fazer um atendimento melhor, para conseguir dar resultados melhores. Então, eu acho que esse é o conceito, assim, da gente conseguir trabalhar com a tecnologia especificamente na saúde. A Ana falou de uma questão que eu gosto muito de abordar, que eu adoro tecnologia na área da saúde, tá? Eu sou uma entusiasta de verdade. A telemedicina. A telemedicina, eu me lembro que eu estava num evento um pouco antes de vir a pandemia, isso no final de 2019, e que os médicos, era um evento na área de saúde, os próprios médicos tinham muita resistência em relação à telemedicina. E aí eu fiz uma pergunta para eles, então me fala uma coisa, quantos pacientes seus te pedem via WhatsApp alguma receita? Ou, eu estou com sintoma tal, doutor, o que eu devo fazer? Você não responde? Isso não é telemedicina? Eu acho que isso é uma coisa lá atrás, que eu pensava lá atrás. E que depois a pandemia mostrou muito que a telemedicina, ela vem para ajudar, ela vem para aproximar, ela não vem para distanciar as pessoas. E na minha opinião, quero ouvir a sua opinião, evidentemente, que é muito mais especialista do que eu nisso. E também a questão da inteligência artificial generativa nessa história toda, Lemar. Eu vejo alguns aspectos. O primeiro todo é dinâmica de funcionamento, dinâmica de mercado, né? Você pega o mercado de saúde no mundo, ele é um mercado muito intensivo em investimentos com,
poxa, a formação de um médico não é uma formação barata também. Nos Estados Unidos, antes de se falar em pandemia, havia já uma grande discussão, se discutia até sobre a influência da saúde nas eleições dos Estados Unidos em função do orçamento. O governo americano gastava algo aproximado de 3 trilhões de dólares com saúde todos os anos. E, cara, essa dinâmica dessa indústria, e é uma indústria, ela é complexa demais. Eu não estou aqui querendo apontar vilões ou mocinhos, não é sobre isso. Mas o fato é, numa indústria tão intrincada, tão complexa, que mexe com uma área tão sensível, modificações geralmente não são recebidas de uma forma fácil. Por outro lado, né, a gente tem no mundo, de forma geral, uma grande maioria da população desassistida. Né? Gente que não recebe atendimento sequer o essencial. E que poderia se beneficiar, por exemplo, de um médico. Imagina, por exemplo, você ter alguém numa comunidade remota podendo ser atendido por um grande especialista aqui em São Paulo. Isso vai acontecer o tempo todo? Não. A qualidade vai ser a mesma do atendimento presencial? Dificilmente. Mas, em compensação, vai ser muito melhor do que aquela que está disponível hoje, que é quase nenhuma. Outro ponto importante é se assumir, eu acho que a gente precisa entender isso como meio de avanço, inclusive, se uma coisa pode ser digitalizada, ela vai ser digitalizada. Isso não tem volta. Isso não tem volta, né? Se uma coisa pode ser digitalizada, ela vai ser digitalizada. Então é só questão de tempo, né? Para que essa coisa ganhe. As inteligências artificiais foram só a última grande novidade. Tá? E eu entendo que é uma novidade importantíssima, que vai mudar a dinâmica, que vai mudar o comportamento. Cada vez menos, né, embora se fale que conhecimento é poder, cada vez menos é sobre conhecimento, cada vez mais é sobre perspectiva. O que a máquina tem mais do que a gente? Conhecimento. O que a máquina não tem tanto quanto a gente? Perspectiva. Eu acho que é essa mudança de dinâmica que a gente precisa aprender como sociedade a lidar com. Não só na medicina, mas em todas as áreas. Viu? Quando você fala perspectiva, você coloca aí também as chamadas soft skills, as habilidades comportamentais que nós temos Tudo e isso. que as máquinas não têm, né? A criatividade, a própria comunicação, é isso? Não, é nisso que você pensa? A liderança, a capacidade de liderança? Até porque nesse aspecto as máquinas também conseguem emular bem a gente. Também não é sobre isso, sabe? Mas, por exemplo, você é a soma das suas experiências. Né? Você analisa o mesmo conhecimento, o mesmo fato objetivo de uma forma muito particular, que é a tua, certo? Porque isso está baseado na tua história, no que você construiu. E o ser humano é único. E o ser humano é único. E é exatamente essa unicidade que nos confere utilidade hoje. Né? Não é tanto sobre você recorrer ao conhecimento, mas fazer uso dele. Né? Então, a gente passa de uma fase em que você fala muito, isso é filosófico, mas enfim, você sai um pouco da coisa do conhecimento e vai para o entendimento de fato, para a sabedoria de fato. A máquina pode até bater de frente com a gente com conhecimento, mas com relação a... Não dá para se admitir uma sociedade onde quem mais consegue ser gente é a máquina. Então, de muitas formas, eu acho... espetacular. Eu acho que de muitas formas o que a gente tem que redescobrir, e é isso que eu trago por perspectiva, cara, o que nos transforma a gente? Não é o conhecimento que você tem, não são os idiomas que você fala, não são as técnicas que você adquiriu. É exatamente essa perspectiva, esse olhar que você acumulou ao longo dos anos, que permite que você encontre do outro lado um ser humano. Não um fato ou um dado objetivo que vai ser avaliado com um peso, né, tão pura e simplesmente. Eu acho que esse é o grande desafio. A gente passou muitos anos aprendendo e tentando lidar de forma individualista, né? Nós somos uma sociedade individualista. Entretanto, eu acho que o grande ponto para a gente recobrar valor nesse tempo em que as máquinas fazem tantas coisas melhor do que nós, e fazem, isso é um fato objetivo, é a gente aprender de novo a trabalhar o coletivo. Né? Eu sou um cara de tecnologia, tá? Mas eu entendo que cada vez menos relevante você pensar em desenvolver software, por exemplo, é cada vez mais relevante você falar em desenvolver gente. Nós precisamos de gente melhor. Né? É isso que o mercado precisa para ter melhores usos para a tecnologia. Vamos aprofundar. Muito bom o que ele falou, né? Adorei. Essa questão do desenvolver gente e também essa questão que o Elemar traz pra gente, que eu adorei, que é exatamente
como criar outras perspectivas em cima daquilo. Ana, você percebe que há uma resistência maior de pessoas de gerações mais velhas, de pessoas... Aí eu até me incluo, tá, nisso, por favor, que não sou longe de ser uma nativa digital, de pessoas que não são nativos digitais em relação à tecnologia e inteligências artificiais generativas. Se a gente comparar com gerações mais novas, eles têm mais facilidade em olhar esse universo com essas perspectivas que o Elemar nos traz? Ou todo mundo pode olhar de outra maneira? Aí eu vou te falar de 2 negócios diferentes, 2, talvez, profissões diferentes. Tá. O jornalista mais novo, por exemplo, ele tem mais facilidade, ele aceita melhor a tecnologia. O mais velho, não. Né? Existe, inclusive... Isso em qualquer área, né? Lógico. Em qualquer área. Mas existe uma rusga ali também, né? Tá. Agora, no lado da medicina, dos profissionais de saúde, independente da idade, existem os que aceitam e os que não aceitam. Ah, isso é interessante. Eu assisti recentemente uma apresentação da Johns Hopkins, que eles estavam apresentando a inteligência artificial como uma opção para diagnosticar doenças, né? Então, eles escreviam ali qual era o sintoma da pessoa, enfim, e a inteligência artificial dava aquele resultado. Quem mais gostou daquilo ali foram os mais velhos, por incrível que pareça, né? E já os mais jovens não acreditavam que aquilo ali era real. Então, assim, é difícil falar na área da saúde quem aceita mais ou quem aceita menos. Mas uma coisa que eu noto, voltando à questão até da própria telemedicina e dos softwares que a gente vê, por exemplo, muito dentro de hospitais, existe uma dificuldade muito grande desse profissional em aceitar. E o que o Elemar falou é muito sério, né? É porque eles talvez não consigam... como é que ainda tu falou? Não consigam talvez acompanhar aquilo ali, ou eles não conseguem se atualizar o bastante para conseguir ver que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Eu vejo que tem alguns pontos aqui, tá? Como sociedade, né, nós vamos ter que reaprender a perceber tecnologia. Eu sempre brinco que a geração dos nossos pais era a geração que não sabia que não sabia. Né? Eles não sabiam nada sobre conflitos quanto à Rússia, Estados Unidos, economia global, não sabiam nada sobre isso. A nossa geração é uma geração que desenvolveu a ilusão de que sabe. Né? E esse passa a ser o grande ponto, né? Você pega, por exemplo... E aí quando você fala, nossa, você está dizendo de pessoas de que idade até que idade? Eu me incluo nisso, eu acho que... eu tô com 40 e pouquinhos, tá? Então, acho que 40 e pouquinhos para baixo, principalmente, tem muito essa coisa da ilusão de que sabe e principalmente essa necessidade, né, de falar como se soubesse, né? De falar como especialista, de falar como se, poxa, eu sei a verdade para todas as coisas. E o mundo tá ficando cada vez mais complexo e mais intrincado e as mudanças estão cada vez mais frequentes. Então, essa cultura da certeza, né? Essa cultura da certeza gera, inclusive, dificuldades com a administração tradicional. A gente falando sobre inovação, né? Por que empresas grandes, por exemplo, têm uma dificuldade tão grande de inovar? Por quê? Porque, poxa, obviamente nós passamos por décadas onde o que se ensinou para o administrador era a ideia da excelência operacional. Era reduzir custos, era fazer mais com menos ou mais com o mesmo. E, cara, como é que você traz excelência operacional tradicionalmente? Padronizando. Eu quero padronização. Eu não quero variação aqui. Só que o que E fato desculpa te interromper, que sempre deu certo. Sim. Né? Então é muito difícil você virar para alguém que está numa empresa que essa padronização sempre deu certo, vamos mudar. Aí fica aquela história, não, peraí, time que tá ganhando não se muda. Só que agora tem que mudar. É que o sucesso é um péssimo professor nisso também, né? Tipo, o que foi fundamento de sucesso no passado, num mundo onde você vê tantas mudanças, não o grande inimigo não é mais o custo, o grande inimigo é a incerteza. Né? Você não sabe, por exemplo, sobre como o seu trabalho vai ser feito daqui 2 anos. Exagero, você não sabe como o seu trabalho vai ser feito daqui 6 meses. Sim. Então, num mundo onde o grande inimigo não é o custo, o grande inimigo é a incerteza, no lugar da padronização, você tem que buscar experimentação. Agora, como é que eu crio um ambiente onde a experimentação é bem-vinda, mas ao mesmo tempo preciso manter os custos sob controle?
Sob controle, melhor dizendo. Como é que você faz isso? Essa não Isso é é um dos grandes desafios do momento. E eu entendo, e é exatamente por isso que eu vejo que outros temas que combinam e são pauta também aqui são tão relevantes. A importância de você trazer o diverso, né, de você abrir espaço para discussão, abrir espaço para argumentação, para exatamente começar a buscar maneiras mais tranquilas de experimentar a partir da soma das perspectivas, mais uma vez, tá? Porque em termos de conhecimento é commodity. Então, a partir da soma das perspectivas, aí você consegue eventualmente criar um ambiente mais experimental, onde você consegue, talvez, buscar de verdade inovação. Né? Inovação de verdade, não aquela que você faz só para aparecer na capa da revista, né? Sim. E isso é um grande desafio, enorme, que exige uma mudança e uma adequação cultural. Só que aí tem dois embates, né? Com os mais experientes, poxa, é a soma de anos e anos e anos fazendo a coisa do jeito certo e tendo resultados que agora, eventualmente, vêm ser contestada, desafiada por gente que não tem a mesma perspectiva de novela, tá? Quando você pega os mais novos, essa pressão de ter de dar a impressão de que sabe, né? Então, poxa, como que você pega um mais jovem hoje e fala com ele sobre uma tecnologia que ele não entende? E ele tem que ser obrigado a admitir que, poxa, eu não usei essa tecnologia, eu não sei nada sobre isso, eu não estou preparado para isso. Então, antes de eu dizer que eu não sei nada sobre, eu vou falar abertamente que, poxa, não funciona, não é confiável, não precisa ver, isso é perda de tempo, isso é uma distração. Vamos focar nisso aqui, porque isso eu sei. Frases reais. O tempo todo, em todas as áreas, no jornalismo, nas empresas, mais tradicionais, menos tradicionais. Na saúde, na medicina. Nas startups, entende? O jeito de fazer startup hoje não é o jeito de fazer startup de 2008. Sim. Né? Muita da literatura quando as fala startups sobre... começaram lá atrás. Poxa, no Brasil ganhou aquele boom das startups, cara, não é mais. Né? E da mesma forma, poxa, fazer negócio em empresa grande não é mais do mesmo jeito. Mercado financeiro está mudando, todos os mercados estão sendo transformados, né? E isso é urgente. Ana, diante desse cenário aí que o Elemar nos traz, o que você identifica como os grandes desafios que vocês enfrentam nesse processo todo, no atual momento que a gente está vivendo? Primeiro, eu quero até comentar uma coisa que ele falou aqui. Fique à vontade. A gente falava um tempo atrás, né? Tipo, vamos planejar alguma coisa a longo prazo, a curto prazo, daqui 2 anos, 1 ano. E desde que eu entrei nesse mundo aí das startups, tecnologia, eles olham para mim e dizem, não, mas isso é a longo prazo. Eu disse, tá, mas o que tu tá me dizendo que é longo prazo? Eu disse, não, 2 meses. Eu olho e digo, eu não acredito, a gente precisa mudar muito rápido. Eu vou fazer um parênteses aqui rápido. Outro dia eu estava fazendo um treinamento de comunicação, que eu dou treinamento de comunicação em empresas, e eu estava com uma repórter cinematográfica que era mulher, e ela comentando comigo assim, não, Cris, eu tô nessa empresa há muito tempo. Aí há quanto tempo você tá? Há 8 meses. Aí uau, eu fiquei 26 anos na TV Globo. Mas perspectiva, né? Exato. A minha filha olhou pra mim, mais nova, de 12 anos, olhou pra mim esses dias e disse assim, mas por que a gente tem que estudar 1 ano inteiro na mesma série? Olha isso. Mas isso tem tantas armadilhas, porque, assim, o fato a gente tá desprezando a importância de um elemento, e talvez de todos eles o mais constante, que é o tempo. Né? A gente precisa de tempo para. Você precisa de tempo. Nossa maior commodity, nosso maior ativo hoje em dia, assim, né? De todos os recursos limitados, escassos, o tempo talvez seja o único que seja. Eu minto. Eu acho que mais escasso que o tempo hoje em dia é só a atenção das pessoas, tá? Mas tem uma coisa que o Jeff Bezos fala. Que não conseguem ficar atentos por muito tempo. Tem uma coisa que o Jeff Bezos fala que eu acho que é incrível. Ele fala que toda hora, Jeff Bezos da Amazon, né? Sim. Toda hora perguntam para ele sobre essa dinâmica do que vai mudar nos próximos anos, Mas ele faz um questionamento que eu acho que é valioso demais, principalmente para as startups. E que os mais experientes já respondem instintivamente. A pergunta importante não é só o que vai mudar, mas é principalmente o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Entende? E você constrói um negócio em torno do que não vai mudar, né? Então, por exemplo, no caso da Amazon, que é o caso do Jeff Bezos, né? Ele fala, cara, o que não vai mudar? As pessoas sempre vão querer produtos mais baratos e sempre vão querer entregas em menos tempo. Isso nunca vai mudar.
Independente da forma como você faça isso. O que nunca vai mudar com relação ao jornalismo? Você espera credibilidade, você espera análise imparcial ou parcial, desde que manifesta. Você espera isso. Isso não vai mudar. Velocidade, informação em tempo real, que Agora, você tem acesso àquilo, né, assim que aconteceu. Agora, esse tempo real eventualmente muda. O canal que você usa para distribuir vai mudar. Você não está vendo na TV, no horário que alguém escolheu para você, vai estar vendo no celular na hora que você escolhe. Se você quiser. Mas assim, a essência do que é jornalismo não muda. E é em torno disso que se constrói a estratégia. E esse acaba sendo o grande ponto que eu vejo de falha, inclusive, para as próprias startups. Se dá uma importância exagerada no que muda. Sendo que, poxa, estratégia, você constrói estratégia, tempo, carreira, experiência na vida, afinal de contas, né? Você constrói em torno daquilo que não muda. Então, esse talvez seja o grande ponto. O que não vai mudar? O que não muda na indústria médica? Cara, eu quero... Evidentemente que era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Então fique à vontade, o que não Puxou muda? já. Poxa, eu quero, na indústria médica, poxa, pegando a indústria médica, por exemplo, o que não muda? Poxa, eu quero um médico, eu quero alguém que seja atento aos meus momentos mais sensíveis e mais frágeis. Né? Os momentos mais frágeis do ser humano são exatamente aquele onde ele busca o profissional de medicina. Exato. E isso não vai mudar. Né? E essa aproximação não vai ser a máquina que vai conferir. Isso não vai mudar. Certo? E o médico nunca vai ser substituído nesse ponto, a menos que ele faça a opção de se comportar como máquina. Alguns, infelizmente, fazem. A mesma coisa acontece no jornalismo. Cara, não vai mudar. Em gestão, eu vou precisar continuar gerando resultado, eu vou precisar continuar mantendo uma empresa operando, cumprindo seus compromissos. Tem muita coisa que não muda. Né? E esse talvez seja o grande ponto, sabe? A gente admitir. Como que eu admito mais fácil o que muda? Prestando mais atenção àquilo que não muda, tentando dar mais ênfase àquilo que não muda. Fazendo isso mudar é menos assustador. Outro dia eu estava num evento que estava o ministro Aires Brito, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente estava falando, ele é um entusiasta de tecnologia também. A gente estava falando sobre essa questão de processo, de método. Ele falou uma frase que eu adorei. Ele falou assim, método é que nem sal. Se você não tiver sal nenhum na comida, não funciona. Mas sal demais faz mal. E a gente está vendo isso cada vez mais atualmente. Nessa questão de método, de processos, né? As empresas que ficam muito focadas naquilo, temos que manter exatamente como sempre foi, elas vai ter sal demais e não vai funcionar daqui a algum tempo. Aí, Ana, como lidar com essa noção diferente de tempo? Você estava dizendo, eu contei a história aqui da menina que me falou, nossa, estou há 8 meses numa empresa, isso é tempo demais. Você contou aqui, não, isso é uma questão a médio e longo prazo. O que é médio? 2 meses. Como aprender a lidar com essa noção diferente de tempo a partir de agora? 2 meses é longo prazo, É longo, inclusive. desculpa, tá. Médio deve ser 1. Curto prazo é agora. Sabe que eu estava ouvindo agora o Elemar falando e até lembrei de uma situação interessante. Eu atendi, junto com o hospital, eu participei da comunicação de um pronto-socorro online durante a pandemia. E aquilo, quando a gente começou a ver, parecia uma esteira de fábrica. Porque eles estavam atendendo enlouquecidamente através da tecnologia, sem entender, sem absorver a essência do que estava acontecendo ali naquele momento. Mas ali talvez por absoluta falta de tempo mesmo, né? Não, porque na verdade sim e não. Primeiro que parecia uma esteira o atendimento, né? Porque tinha uma fila de espera e eles tinham que atender muito rápido para conseguir atender todo mundo no tempo correto. E eles conseguiram atender todo mundo no tempo correto. Mas as reclamações aumentaram. Porque não existia a empatia naquilo ali. Eles estavam tão preocupados em atender rápido e atender o próximo paciente, porque tinha uma fila imensa, que as pessoas não se sentiam acolhidas no momento que elas estavam precisando entender o que elas tinham. Mesmo, às vezes uma mãe com uma criança com febre em casa, primeiro filho, e não conseguia entender no pediatra, não conseguia ver essa humanização mesmo, um atendimento real. E a gente teve que rever tudo aquilo, né? Porque pode ter tecnologia, mas a gente não pode esquecer que ali atrás são seres humanos. Na verdade, do lado da tecnologia, dos dois lados, tem 2 seres humanos. Então, isso a gente precisa entender e acolher, né? A gente precisa da tecnologia, mas a gente precisa do ser humano
como ele é. Com e não todas as de suas outra habilidades máquina de ser humano. e não de outra máquina mexendo em uma máquina, né? Então, eu acho que aquela ali foi a minha melhor experiência, assim. Que é a questão que o Lemar trouxe até, né? Dos médicos que resolvem funcionar como uma máquina, resolvem. Exato. E aí isso não vai dar certo, né? Em qualquer área, se você resolver competir com uma máquina como imitando a máquina, Imitando era a palavra. você perde para a máquina. É. Né? Então, um jornalista que tentar produzir um texto imitando o padrão da máquina vai perder para a máquina. Né? Nós vamos perder para a máquina. Tipo, um médico que resolve tratar a gente como máquina e começa a se comportar como máquina, vai perder para a máquina. E diga-se de passagem, tomara que perca mesmo, porque a máquina é melhor sendo máquina do que nós. E por isso eu volto, mesmo sendo uma pessoa de tecnologia, é importante que a gente recobre os elementos humanos do jogo para conseguir fazer a coisa funcionar bem. Porque a tecnologia, e eu sou uma pessoa de tecnologia, a tecnologia, como quase tudo que a gente cria, ela não tem a finalidade nem positiva nem negativa. Ela não é nem boa nem ruim. A tecnologia é uma ferramenta. Né? É uma ferramenta. É um meio, né? É um meio que vai permitir que Não você construa algo bom ou algo ruim. Você pode, por exemplo, utilizar ferramentas, por exemplo, para geração de imagem, usando inteligência artificial generativas, mais uma vez, para gerar fotos que vão colocar daqui a pouco o Papa no lugar onde o Papa não foi com a roupa que ele não vestiu. Como já foi feito, inclusive. E produzir um fato falso jornalisticamente, ou você pode usar essa mesma ferramenta para produzir uma imagem que vai facilitar o entendimento de quem está consumindo o conteúdo do outro lado. Agora, qual vai ser o uso que vai ser dado disso? Bom, o uso que vai ser dado disso vai ser decidido pelo ser humano que está em uma das pontas. A menos que ele faça a opção de não fazer, às vezes, de ser humano. E nesse caso, de novo, vale a pena daí deixar para as máquinas. Mas, por enquanto, eu sou um otimista, tá? Eu tenho fé na humanidade, eu acho que a gente precisa... Na prática, eu acho que a gente está precisando passar por um processo de adaptação. Né? A gente precisa, de fato, recobrar nosso interesse em produtividade, mas de uma produtividade de uma maneira com significado que seja útil para todos. Né? Isso não é utópico, isso é essencial. Né? Isso não é apenas um desejo vago, é imperativo estratégico. Né? E tanto é que se fala sobre isso em pautas de ESG, se fala sobre... por isso que tudo isso é tão em voga hoje. Porque se precisa se olhar tecnologia, sim, mas do jeito certo. Sim. Né? Eu acho que a gente teve um exemplo muito legal também, pensando nessa fase de pandemia, dos professores, né? Que eles se viram ali 100 alunos na sala de aula, e tendo que inovar, né? E eu achei, assim, pelo menos os professores com que eu tive contato, eles abraçaram a tecnologia, abraçaram o fato de que eles iam ter que gravar vídeos, atender aluno pelo WhatsApp e criar um sistema, um software para conseguir passar a lição de casa. Eles entenderam isso e abraçaram. Mas isso é tão cruel também, sabe? Porque eu tenho acesso a comunidades com menos recursos, né? E em muitos lugares a dita aula remota se converteu em um professor mal preparado e com pouco recurso, tirando foto de uma página de livro e mandando para um WhatsApp de um aluno que não tinha memória para salvar aquela página. Né? E infelizmente... Isso é um problema que nós temos aqui no nosso país, né? E é uma maioria muda. Sim. Né? Então, 2018 a gente tinha... o Banco Mundial, isso é 2018, mas acho que esse fato ainda é relevante. Em 2018, o Banco Mundial dizia que 40 mil pessoas acessavam a internet pela primeira vez todos os dias. E na nossa vida, hoje, a gente costuma assumir que todo mundo acessa a internet o tempo inteiro, certo? Não é verdade. Não é verdade. Não. Né? Não é verdade e às vezes... E esse é o grande ponto, sabe? A tecnologia transformadora que está mudando processos, ela ainda está muito concentrada em uma minoria muito, muito, muito específica, né? Num recorte muito específico, sabe? A gente tem a questão de conectividade também, de como chegar nesses lugares mais longe. Estamos no Brasil, que é um país continental. Mas eu entendo o que a Ana diz. Mas o que eu quis dizer é que elas ficaram abertas àquilo ali, né? Tanto que dentro hoje... do que eles poderiam fazer, eles né? fizeram. E eles abraçaram. Eu não conheci nenhum professor que chegou e disse assim, não vou fazer isso. Não vou dar aula. Eu vou esperar só quando voltar ao normal. Né? Não, vamos aprender. Né? E a gente viu aqui, pelo menos no estado de São Paulo, a escola pública acabou indo para a televisão. Né? Tinha uns ali que tinham dificuldade, tinham outros que fizeram a maior festa.
Então, assim, foi muito deles também aceitarem isso. E eu acho que em muitos segmentos isso falta. Elemar, eu abri aqui nosso programa hoje falando que você é um especialista em Framework Thinking. Explica pra gente o que é isso, o que você faz, o que a tecnologia tem a ver com isso. Basicamente, Framework Thinking é uma técnica para você conseguir, primeiro, entender as coisas e também conseguir falar sobre as coisas, conectar ideias. Né? Eu acho que a criatividade, o Steve Jobs brincava dizendo que... Brincava não, né? Falava bem sério, na verdade. Que a criatividade emergia quando você conseguia conectar ideias. Né? É daí que nasce a criatividade, é a essência da criatividade. Mas de uma maneira geral, a gente não tem muito essa habilidade de representar conhecimento ou pensar na forma como a gente explica conhecimento. Deixa eu te contar um segredo, tá? O Elemarzinho de fábrica, né, ele veio com uma dificuldade séria de aprendizado. Eu não aprendia tão rápido quanto as outras pessoas, quanto os meus colegas. Eu vi os meus colegas muitas vezes entendendo conceitos muito mais rápido do que eu. Depois de muito tempo, e uma outra chamada na escola, eu aprendi que para eu conseguir falar sobre um tema, eu tinha que fazer um esqueminha, sabe? Uma fórmula. E aí eu comecei a escrever minhas formulazinhas para poder lembrar daquele tema. E olha que interessante, com o tempo eu percebi que os meus colegas usavam as minhas formulazinhas também para poder entender o que o professor estava falando. Né? E quando eu ia para os lugares para fazer uma apresentação, ou mesmo na escola, quando eu tinha que falar sobre um tema, eu recorria também àquelas formulazinhas, né? O uso dessas formas acabou se convertendo para mim em potencialidade a ponto de eu ser consultor hoje. Porque eu levo para as empresas exatamente essa forma, tipo, como pensar ou como estruturar o conhecimento para que você possa absorver de forma mais fácil e também comunicar de forma mais fácil. Porque esse é outro problema, sabe? Muitas pessoas, vocês são especialistas em comunicação. Quantas pessoas vocês conhecem que têm ideias incríveis, uma capacidade gigante que poderia transformar, gerar valor de verdade, mas não conseguem no final do dia expressar as ideias porque não conseguem juntar naquele contexto o que faz mais sentido e como expressar aquilo. Eu falo muito sobre isso, tanto nos meus treinamentos de comunicação, quanto aqui. É impressionante como tem gente que é muito qualificada, mas que não consegue comunicar. E isso atrapalha muito as pessoas, né? Em todas as áreas onde elas estão. Você não consegue explicar, não consegue se comunicar bem. Isso, de fato, e também falo, gente, comunicação não é um dom, oratória não é dom, oratória é prática. Tem que praticar, você tem que ter acesso às estratégias certas e praticar aquilo mesmo de verdade. É o que eu falo para os médicos nas mentorias. Ótimo. Vocês precisam praticar, senão vocês não vão conseguir atender bem, nem presencialmente, nem por telemedicina. Exatamente. Não, e assim, o próprio paciente não entende. Isso há já levantamentos, pesquisas feitas no Brasil que muita gente tem dificuldade, um número grande de brasileiros tem dificuldade de entender o que médicos e advogados, em geral, falam. Né? Isso é algo que é para se pensar com certeza absoluta. Ana, como é que você vê? Nosso tempo está acabando, passou voando, foi uma delícia de conversa. Mas não quero deixar de perguntar como você vê o jornalismo nesse mundo da tecnologia e da inteligência artificial generativa, os avanços nesse nosso mercado do jornalismo e da comunicação. Existem vários avanços, existem várias tecnologias ali disponíveis, mas eu sinto que ainda existe uma resistência muito grande. Né? Eu acho que eu converso com colegas aí que já estão no mercado, né? 20, 30, 40 anos, e eu olho e digo assim, gente, a gente precisa ouvir um pouquinho os mais novos agora, porque eles estão conseguindo fazer algo melhor do que nós, né? Melhor ou mais fácil. A gente às vezes fica um dia inteiro ali pensando em algo que eles fazem em 1 hora. Então, eu acho que está na hora da gente do jornalista em si se atualizar em relação às tecnologias, estudar sobre o que traz o que trazem as startups para esse mundo também, né? Eu acho que foi o que mais me brilhou os olhos. Eu tenho 38 anos, sou jovem, mas nesse mundo de tecnologia, eu acho que eu sou a mais velha que eu conheço, assim, né? Da área ali que eu trabalho. Então, e aprende todos os dias. Todos os dias, é incrível. E eu me sinto preparada para o futuro como jornalista, né? E não tenho medo de perder o meu trabalho, eu não tenho medo de ser deixada de lado pelo mercado de trabalho, não. Muito pelo contrário, eu acho que eu estou avançando como pessoa, como profissional. Ótimo. E eu consigo ver futuro ali. Ótimo. Então eu acho que essas pessoas têm que vir para perto e fazer isso também. É isso aí, exatamente. Elemar, você estava contando aqui pra gente, antes da gente começar a gravar, e é algo que eu gosto muito de trazer sempre que a gente pode, alguma estratégia, alguma dica para as pessoas que estão nos acompanhando, porque nós estamos falando de tecnologia e em relação à inteligência artificial generativa. E eu falo muito sobre isso.
O grande lance, o pulo do gato, são os prompts, os comandos, as perguntas que a gente faz para a inteligência artificial generativa, né? A gente fala muito de ChatGPT, porque foi a que tá mais aí na cabeça de todo mundo, é que todo mundo mais usa, mas sabemos que existem várias outras ferramentas. Então conta pra gente algum segredinho seu para que a inteligência artificial, a IA, te responda exatamente o que você quer, da maneira como você quer. Muito bom. Primeira coisa é ter a expectativa certa com relação às inteligências artificiais, tá? Primeiro problema, eu acho que o erro mais comum que as pessoas cometem quando vão utilizar uma inteligência artificial é assumir que elas são um oráculo. Eu faço qualquer pergunta e a inteligência artificial vai me responder de maneira assertiva, correta. Vai me e dar a olha, melhor resposta. e na maior parte das vezes não é assim que acontece, tá? Principalmente coisas que envolvem algum tipo de cálculo. Cara, com muita frequência, a ChatGPT, por exemplo, comete erros e erros graves aqui. Então, você assumir que o que ela está respondendo para você é verdade. Poxa, eu não deveria assumir que é verdade para nada, né? Eu não posso suspender meu senso crítico para nada. A mesma coisa vale para as inteligências artificiais. Mas uma vez que você tenha entendido que ela não é oráculo, então para que serve a inteligência artificial? Ela te ajuda exatamente nesse processo de composição. Por exemplo, experiência real, tá? Eu escrevi um texto e eu queria saber a avaliação da inteligência artificial a respeito daquele texto. No lugar de pedir para ela melhorar aquele texto, para que aquele texto ficasse perfeito, porque isso é o que as pessoas geralmente esperam, eu disse algo diferente. Eu disse, olha, eu quero que você atue como um especialista em copywriting, por exemplo, redação de texto profissional para o LinkedIn, eu quero escrever um artigo, eu quero que você analise esse texto, me dê uma nota de 0 a 10 e me justifique por que você deu essa nota. Prontamente, olha, tua nota é 8.8, eu fiquei até um pouco ofendido, confesso, e aqui estão os aspectos que estão bons, aqui estão as coisas que eu vejo oportunidade de melhoria. Eu disse, ok, modifique o texto aplicando as observações que você fez. Ela sugeriu o texto, pegou aquele texto lá. Daí eu fiz uma experiência que eu acho que essa é de aprendizado. Eu disse pra ela, então, e agora, qual é a tua avaliação? Honestamente, eu esperava que ela respondesse 10. 10. Não, ela disse, ok, agora é 9.1. E aqui estão coisas boas e aqui estão coisas ruins. Eu disse, ok, aplica de novo. E eu fiz esse ciclo umas 4, 5, 6 vezes, até que no final... Em algum momento ele te deu 10? Não. Não. Ela não se deu... Ou se deu 10, na verdade. Ela não se deu 10. E esse talvez seja o grande ponto, sabe? As inteligências artificiais, elas não são infalíveis e nem se propõem a ser. Então, utilizar a inteligência artificial como infalível é um grande erro. Utiliza ela de maneira a ter um contraponto, busca lá para ter algum recurso de síntese, busca para você ter mais tempo para eventualmente escrever um e-mail. Poxa, eu quero comunicar isso em tom informal, propõe uma primeira redação. Ela vai escrever uma redação, ou seja, utiliza ela para fazer aquelas atividades que são mais burocráticas, mais tediosas, e que, cara, provavelmente ela vai fazer melhor do que você em menos tempo e te concentra. E aí tem um segredo. Como que você não perde emprego? Por que você não tem medo de perder sua vaga para as máquinas? Porque, enfaticamente, você sabe... Ela precisa de mim. Exato. É isso. Exato. Ela não consegue ainda dizer, poxa, o que eu produzi tá certo, o que eu produzi tá bom. É a tua perspectiva. É a tua raridade útil. Aquela coisa que só você faz e que te confere utilidade, que vai fazer a coisa valer a pena. E é assim que se deve utilizar as inteligências artificiais. Menos como oráculo, menos como fonte da verdade infalível e mais como uma ferramenta de apoio extremamente útil. Extremamente útil. E aí vem uma dica a mais, tá? Se familiariza com ela. Abre uma interface, começa a brincar, testa, experimenta, vê o resultado, te surpreende, se assusta, vai dormir apavorado, tenha pesadelos, as máquinas vão dominar o mundo, mas amanhã volta de novo, experimenta outra coisa. À medida que você for se familiarizando você vai começar a perceber o que faz sentido e o que não faz sentido nos seus receios. E provavelmente o que deveria te assustar são coisas que você não está pensando sobre. Que é o fato de, poxa, daqui a pouco você está enxergando a máquina, competindo com você como máquina e, poxa, você deveria pensar, poxa, como é que eu posso competir com ela sendo gente, né? Esse é o desafio. Perspectiva. Perspectiva. O interessante sempre. é que daí lembra aquela coisa que há um tempo atrás a gente sempre falava, eu precisava ser 2 pessoas, 3 pessoas. Agora a gente tem a oportunidade, talvez, de se ajudar. Eu criei o Elemar GPT. Ele escreve assim, Elemar GPT, cara, porque esse é o grande ponto, né? Aquela coisa, poxa, como é que eu consigo detectar um texto que eu não conheço, né? Um texto
eu consigo dar a minha personalidade. Eu Sim, queria revoltar da GPT, eu queria uma adolescente de 14 anos, sabe? E isso é interessante, imagina você poder ter... Porque te responde com a sua personalidade, faz todo sentido com isso. aquilo que eu indiquei, Sim, com o contexto claro, que eu dei. óbvio. E o texto passa a ser, por que não, um pouco meu, né? Sim, Porque mas claro, com certeza. Gente, adorei! Muito obrigada, adorei as dicas aí que vocês deram também. Delícia de papo. Obrigada mesmo, um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer foi todo meu, obrigada. Prazer. Obrigada a vocês. Nosso tempo está chegando ao fim, passou rápido, né? Quero agradecer a você também por essa conversa incrível. Tenho certeza que você gostou. Todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Vou aproveitar esse restinho de vídeo para te lembrar de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Ativa as notificações de conteúdo novo, porque toda segunda às 8 da noite tem novidade aqui no YouTube. No Tecnotalk você encontra conversas sobre tecnologia, criatividade, inovação, comunicação. Tudo isso você sabe muito bem, com foco na diversidade. Espero que vocês tenham curtido muito, eu adorei. E aí compartilha nossos vídeos. Beijo enorme para vocês. Obrigada a vocês mais uma vez.